Primeira vez que está vindo aqui dar testemunho? Oh, meu Deus. Significa que está acontecendo. Amém. Boa noite, igreja. A paz. Vocês já vão desculpando o nervosismo de estar aqui na frente. Bom, eu comecei a frequentar essa igreja em 2016. Na época, eu era acompanhada pela Andresa. Ela me ajudou muito em oração e me ajudou muito aqui em estudo também. E nessa época, tocava muito uma música aqui na igreja que se chama Misericórdia. E toda vez que tocava essa música, eu me derramava mesmo assim na presença de Deus. E pedia para Deus ter misericórdia da minha vida e fazer um milagre. E de uns 8 meses para cá, a minha vida foi transformada da água para o vinho. Temos vivido assim, é até difícil de explicar para vocês o que temos vivido, sabe? Deus tem feito assim maravilhas na minha família, na minha vida, né? E antes disso acontecer, eu questionava muito a Deus assim, o porquê da demora. Porque eu conheço o Tiago há 19 anos e eu questionava muito por que Deus não curava, por que Deus não libertava. Mas hoje eu consigo entender que esse período, ele foi necessário para mim. Hoje eu consigo entender que Deus sempre esteve e está no controle de todas as coisas. Nesse período Deus me fortaleceu a minha família, né? E principalmente eles fortaleceu a vida dos meus filhos, que desde muito pequeno orava sempre pela libertação do pai deles. E quarta-feira passada essa música foi cantada aqui na igreja e eu pude louvar ela de uma forma diferente, em agradecimento a Deus pelo milagre que Ele fez na minha vida e pela misericórdia que Ele teve de nós. Obrigada. Glória a Deus. Jesus chegou até lá e não tinha fruto nenhum na árvore. Só tinha folhas, diz a palavra. E ele amaldiçoou a figueira, disse: nunca mais ninguém vai comer fruto de você. Só falou isso, só falou e não pegou, não tocou, não fez nada, só falou: figueira, você não dá mais fruto, acabou. Aí entra essa parte que nós estávamos lendo. No outro dia eles iam passando de volta, passou uma noite, e Pedro viu a figueira seca até a raiz. A raiz mostra que realmente ela morreu mesmo. Se secou até a raiz. Se a raiz ainda estiver bem, né, ainda pode ter uma chance, né? Mas secou tudo, completamente. E aqui nós vamos entrar no que Deus quer falar conosco nessa noite. Analisando tudo que Jesus ensinou, não só nessa parte, mas nos evangelhos. Você percebe que realmente Jesus, ele veio estabelecer o reino de Deus. Ele falou isso: eu vim estabelecer o reino de Deus chegou. A vinda dele já demarcou esse tempo, esse período de reino de Deus manifestado, porque o reino de Deus sempre existiu, porém chegou o tempo de manifestar no nosso meio. Foi isso que ele veio trazer para nós o reino, para o ser humano, para a criatura caída. Não só a remissão de pecados, a remissão de pecados é o começo. Precisa ter perdão dos pecados para sermos restaurados em Deus. Porque a Bíblia deixa claro, o pecado nos separa, tinha um abismo. Tem uma passagem que fala que nós estávamos como se fosse de mal de Deus. Vamos usar esse Belém. Estávamos afastados de Deus, inimigos. Mas Jesus, com seu sangue, trouxe a reconciliação. Ele nos reconciliou com Deus. Estamos em paz com Deus, diz a Bíblia. Antes, sem Cristo, sem o sangue, há inimigo, tá? É inimigo. Estamos afastados. Estamos de mal. Mas pelo sangue tudo é resolvido, reconciliado. Então, isso é o começo. Mas não foi só isso. Jesus também trouxe ensinamentos sobre o reino, sobre a maneira de nos portar daí por diante, como é que eu devo viver? O que eu vou fazer? Tudo bem, eu estava no pecado, estava no mundo, estava perdido sem Deus, fui resgatado, recebi o Senhor, fui perdoado, recebi o Espírito, tenho paz e alegria no meu coração, que bom. Tenho
novos irmãos, uma família de Deus. Que a igreja é como uma família, sim ou não? Mas e agora? Aí o Senhor também nos ensina como é daqui para frente. Agora você pertence ao reino. Faz parte do reino de Deus. E Jesus estava explicando para Pedro, se Jesus não tivesse trazido os ensinamentos, ou se ele não tivesse vindo estabelecer o seu reino, assim como ele disse, ele não ia ensinar estas coisas. Isso mostra que ele tem desejo no coração, que nós aprendemos as coisas do alto e exercemos a autoridade na terra. Levante a mão e repita comigo: eu tenho autoridade nessa terra, em nome de Jesus. Se você ler, não vamos ler, mas se você pegar nos evangelhos, quando Jesus mandava os discípulos à frente dele, mandou 72, depois mandou não sei mais quantos. Quem lembra dessa passagem? Que eles iam à frente. Jesus enviava os discípulos. A Bíblia diz que Jesus deu-lhes a autoridade sobre todas as enfermidades e os demônios, para expulsar e curar. Quem é que dá autoridade? Jesus é que dá a autoridade, ou autorização. Jesus dá a autorização. Só quem tem a autoridade máxima, quem é o autor, né? Só o autor pode dar autoridade, né? A autoridade de autor. Então Jesus é que deu a autoridade para os discípulos. E ele também deixou a autoridade sobre nós. E ele estava ensinando para Pedro: olha Pedro, tenha fé em Deus. Ele falou aqui, tenha fé, no 22. Pedro ficou espantado, a figueira secou. Olha Jesus, aconteceu. Jesus, olha, não fica animado, não fica espantado com isso. Tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. E Deus manda falar para você: tenha fé em Deus. Não fique só espantado com as coisas que a gente tem visto, com o que aconteceu ontem, né? O que aconteceu com o irmão fulano, ciclano, os testemunhos da internet. Mesmo quando eu assisto alguns, é bom para dar uma animada. Domingo a gente estava vendo alguns, né, Juliana? É bom, beleza. Mas não fique assustado só com isso, não. Tenha fé em Deus. Tenha fé nesse nome. E Jesus continua ensinando. Fala, olha, se você dá uma ordem, ele falou para dar uma ordem ao monte e falar, quer ver? Ó, no 23. Se vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar, ele tá ensinando autoridade, sim ou não? Vamos interagir. Ele está ensinando autoridade, sim ou não? Ele está falando qualquer pessoa. Olha tanto que Jesus é bom, ensinando para qualquer pessoa. Qualquer pessoa ordenar a um monte. Um monte nem é um inimigo, nem é um demônio. Mas ele estava falando, olha, até mesmo um monte, se você ordenar com fé o suficiente no seu coração, ele vai ter que sair da sua frente. E muitas vezes nós nos deparamos com muralhas, com obstáculos na nossa vida cristã. Não é verdade? E aí Jesus, a gente deve usar esse mesmo princípio de autoridade. É dar ordens realmente. Ele que falou, não estou inventando. Ficou claro que foi Jesus que disse? Sim ou não? Não é ele que está falando? Olha, eu dei ordem, eu falei para a figueira, ela queimou. Se você também começar a exercer, porque precisa exercer a fé. Precisa exercer a fé. Amém? Para ela desenvolver. A palavra de Deus diz que a fé aumenta. Como que a fé aumenta? Ouvindo a palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus. Lá está escrito ouvindo. Mas se você ler também, de alguma maneira na sua mente você está ouvindo. Eu costumo, usando essa passagem, eu costumo ler para que eu possa, de uma maneira não só com os olhos, mas eu leio, nem que seja baixinho, para que eu também escute. Então eu leio e escuto, que é para aumentar a fé. Ah, não estou crendo tanto, está lendo pouco, tá? Isso aqui alimenta, foi Jesus que falou, isso aqui aumenta a fé sua, alimenta a sua fé, ler a palavra, escutar a palavra.
é verdade? Mas nós também temos que exercitar o que Jesus falou. Ele está ensinando a gente a ter autoridade, irmão, a determinar mesmo. Porque nós vimos aqui, alguns dias atrás, eu falando, que o diabo roubou a autoridade do homem, enganando ele, o homem pecou, e passou a autoridade para Satanás, o príncipe desse mundo. Mas quando Jesus veio e venceu o diabo, a carne, o mundo e por fim a morte, o último inimigo, nós estamos trilhando o mesmo caminho, tá? O mesmo caminho que Jesus fez, nós estamos trilhando também. Jesus venceu o diabo, o mundo, o pecado e por fim a morte. Nós também estamos vencendo o mundo, o pecado e o diabo, e depois a ressurreição nós vamos vencer o último inimigo, que é a morte. Amém? Pelo poder de Deus. Tudo é pela fé mesmo. Por isso que Jesus estava falando, tenha fé em Deus. Mas não se engane, é fé em Deus. Não vai pôr fé em outro lugar. Jesus nos ensinou a pôr fé em Deus. Todo mundo tem fé, sabe? Todo mundo tem uma porção de fé que já nos cabe para sermos salvos. Glória a Deus. E Jesus falando, olha, se você dá ordem a este monte, qualquer pessoa, a pessoa que entende e faz, pratica, crê, não estou tendo fé para lançar um monte, beleza. Aumenta a fé escutando a palavra de Deus. Lá ele fala que aumenta e não fala o tanto que aumenta. Eu acredito que é continuamente, vai aumentando e vai aumentando e vai aumentando, a ponto de depois você andar, viver pela fé. É o ideal. Precisamos ter essa fé. Uma fé que nos traz ações de fé. Eu sempre falo isso. Traz ações de fé. Porque uma pessoa que não ora, ela não ora. Passa dia, sai dia, ela não ora. Não fala com Deus, não profetiza, não faz nada que Jesus falou. Ela demonstra alguma coisa, ela demonstra que não tem fé. Ela não tem fé o suficiente, ela nem fala com Deus. Ela nem lembra de Deus, a fé dela está muito pequena. Não tem fé o suficiente. Mas quando você começa a exercitar a sua fé, você começa a orar, começa a exercer esse princípio de autoridade que Jesus ensina nessa passagem. De realmente crer. Como é que vai ser? Não sei, só sei que eu creio. Só sei que eu faço o que Jesus falou. Ele falou para mim, levantar e falar, eu vou falar. Eu vou profetizar. Por que eu sempre falo? Começa a profetizar. Porque eu lembro dessas passagens. Eu lembro dessas coisas. E eu estou te ajudando, a você mesmo, a liberar as palavras, a profetizar com fé. Porque isso vai acontecer. Ele falou, olha aqui. No 25. Quando estiveres orando, se tiveres algum... Não, foi mais, é no 24. Tudo quanto em oração pedires, tudo. Se você pedir em oração, tem de fé que já recebeu. Aleluia. E assim vai acontecer. Então você, qualquer coisa, ou seja, tudo ou qualquer coisa, vai pedir em oração com fé, a ponto de já crer que já recebeu. É uma coisa interessante, quando eu era novo convertido, novo mesmo, tinha poucos meses, e eu vinha para a igreja de ônibus e tal. E aí um dia aqui, numa quarta-feira semelhante a essa, estava aqui na campanha, tinha vindo de ônibus, e estava num momento de oração, estava terminando já. E eu lembro que eu estava com o olho fechado, orando, e eu não estava pedindo nada na hora, eu estava assim muito quebrantado, novo convertido, né? Eu ficava só adorando e glorificando a Deus com aquela alegria de novo convertido. E eu lembro que eu estava com a mão fechada e eu tive uma visão. Com a mão fechada não, com o olho fechado assim. E eu tive uma visão de uma mão. Eu via essa parte da mão assim, com um manto branco. Creio que era um anjo. E essa mão vinha e eu parei, eu estava cantando, adorando e falando com Deus. E eu parei que eu vi a mão descendo. E ela entregou uma chave de um carro na minha mão assim. E eu peguei a chave assim, eu lembro que eu, com o olho fechado, né? Eu peguei a chave do carro
E eu, com o olho fechado, eu olhava. É interessante, gente. Eu ficava fazendo assim, eu via a chave. Só que com o olho fechado. Eu via a chave direitinho assim. Nessa mão ele encheu minha mão de ouro, moeda, chega, pesou. De cá a chave de um K, de cá ouro. Aí eu peguei, opa, enfiei no bolso. Acreditei, meu irmão. Falei, isso aqui não tá normal não. Peguei e enfiei no bolso. E já saí falando, foi tão interessante. Eu saí falando pro povo, Deus me deu um carro. Aí o povo, não, que massa, que maravilha, cadê? Não, eu ainda não encontrei com esse carro, mas Deus já me deu. Aí o povo fazia, algumas pessoas ficavam assim, meu Deus. Mas, irmão, de verdade, eu tinha certeza que Deus tinha me dado um carro. É isso aqui, ó. Você pede já tendo a certeza. Eu sei que aí vem o diabo, tá? Não vai pensar que... Aí já vem o diabo, mas não é assim não. Não é assim não. Você orou, não aconteceu nada, aquela outra coisa. Lembra? Aquela outra coisa, você orou, não aconteceu nada. E você fez campanha, tem 20 anos você é dessa igreja. Aí começa. O que Jesus falou? Tem que crer no coração. Se deixar entrar a dúvida, já começam os problemas. Essa é a guerra. É você entender que não, eu vou... É perseverar, meu irmão. Perseverança. É fé e confiança em Deus. E por isso nós temos que nos encher mais de fé, ouvindo a palavra, lendo a palavra. Quanto mais você lê, mais você escuta, mais fé você terá. Menos o efeito, a seta do diabo vai ter contra você. O escudo é a fé, que apaga a seta inflamada do diabo. Se a minha fé apaga a seta do inimigo, a arma dele, significa que essa seta é uma dúvida. Já parou para pensar? Se a fé apaga a seta do inimigo, então essa seta traz dúvida. Por isso que a fé apaga. Por isso que a fé vence. É o escudo. Então a gente vai estar deparando com isso todos os dias. Mas a partir do momento que você não desiste, isso também mostra que você tem fé. Porque você continua, mesmo com ataque, mesmo com dúvidas, mesmo com setas. A palavra de Deus permanece. Isso aqui permaneceu em mim. Me perguntaram, essa semana me perguntaram, o que está acontecendo na igreja? Está demais, o que está acontecendo? Eu respondi, intercessão. Intercessão, oração da igreja, junto. Não tem nada na palavra, você não vai ver nada acontecendo sem orar, sem interceder. Tudo tem que ter intercessão. E nós vamos continuar clamando, porque nós fazemos isso aqui, ó. Nós viemos para cá na sexta-feira, todo mundo tem sua vida de oração, eu creio. Se não tiver, começa a ter, está errado. Na sua casa, no seu íntimo, claro que tem que ter. Mas a igreja reunida orando, meu irmão, um soldado, vamos colocar um soldado aí, um soldado do exército, um só, armado até os dentes, é perigoso, né? Mas agora milhões, não é mais perigoso? Não tem mais poder? Então a igreja é reunida. A Bíblia diz que uma pessoa em oração vence 1000, 2 é 10.000, há multiplicação aí. E eu acredito que essa multiplicação é desse jeito, 10 por 1. Quanto mais vai aumentando de 10 por 1. Por isso esse impacto é a intercessão. Eu tenho ministério. Vem para a intercessão. Eu oro em casa. Vem para a intercessão. Porque é assim que vamos romper. É assim que vamos ver. E Deus me colocou no coração para eu fazer parecido com a minha vida pessoal de oração. Eu tenho, né? Uma vida de oração, graças a Deus. Mas eu vou fazer uma lista de alvos específicos. A gente ora, né? Por tudo e tal. Mas eu vou fazer, eu entendi, Deus me trouxe esse entendimento. Ora, uma lista específica. Começa a fazer desse jeito. Falei para alguns irmãos, meu sonho é ter uma sala lá embaixo, não sei, uma sala de intercessão na igreja. Na hora do culto. Não só as intercessões que a gente já tem trazido, temos orado, mas na hora do culto. Pessoas intercedendo. Já tem pessoas ali atrás, tudo bem. Mas uma sala lá embaixo também. Com os alvos específicos, nós orando, incessando.
incessantemente. Sabe por quê? Porque eu já trabalhei mais ou menos uns 20, 30 encontros nessa igreja. Ou até mais, não sei. Todos os encontros, todos, são poderosos. Acontecem coisas tremendas. Batismo, libertação, cura física, cura interior. Numa proporção poderosa, assim, num nível acima. Aí você pensa, é porque é um encontro. Aí se constrói um cenário. Não é porque é encontro, é porque tem oração demais. A gente passa um mês orando, depois orando lá sem parar, da madrugada, e orando na salinha, com alvos, orando pelas pessoas, impondo mãos. É oração. Não é porque é encontro, não é porque é chácara, não é porque é feriado, não é porque é domingo. Não tem isso no reino. O reino já foi estabelecido, o reino de Deus já chegou. É orar, é interceder. A maior igreja do mundo, do Power Show, lá na Coreia do Sul, lá tem intercessão 24 horas. Tem uma galera de intercessão. Por que você acha que cresceu? Tem uma chácara lá que não para nunca. Já não tem não sei quantos anos, né? Intercessão lá, ó. Tem que marcar horário anos antes para você poder entrar. Mas está num nível tão cabuloso lá dentro que a pessoa entra lá doente, já cura, câncer, corre quilômetros, sai correndo, some. E oração, meu. É isso que está acontecendo. Estamos orando, pagando preço, né? Aleluia. E é isso que nós vamos trazer para a nossa vida. Essa fé que Jesus falou. Mas não é só ter fé. Fé a gente fala aqui todo culto, sobre fé, sobre fé, sobre fé. Mas você entendeu aqui o que realmente nos salta? O que eu estou tentando trazer para o seu coração de novo? Parece que toda vez que eu venho falar, eu falo as mesmas coisas. Autoridade. Autoridade. Você tem. Jesus é que dá autoridade. Quem é que dá autoridade? Jesus. Ele deu essa autoridade. Ele ensinou. Comece a profetizar. Olha só o que fala aqui. Em 2 Coríntios 4:13. Olha o que diz, presta atenção. Tendo nós o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, eu criei e por isso eu falei. Também nós cremos e por isso falamos. É orar, é falar. É falar. Você está crendo? Fale. Ore. Profetiza. O inimigo quer calar sua boca. Você nunca entendeu isso até hoje. Isso é a batalha espiritual. Quando você fica calado, é igualzinho uma pessoa na guerra, agachado no chão com um fuzil na mão, tomando tiro. É você que atira, você que tem autoridade. Jesus te deu. Ele deu para a igreja de Deus. A igreja de Deus é temida no inferno. A porta do inferno é que não aguenta, que não suporta a igreja. É que está escrito. Vamos crer no que está. Tenha fé em Deus. Está falando, tenha fé em Deus, nas palavras de Deus. Você me ligou perguntando como é que foi a vigília. Eu falei, tremenda, cabulosa, maravilhosa. Temos que fazer pelo menos uma no mês. Se a gente não incomodar o inferno, meu irmão, se a gente não incomodar o inferno, de nada estamos servindo. Porque foi Jesus que falou que as portas do inferno não vão prevalecer. Ele quis dizer o seguinte: é vocês que vão pelo caminho, é vocês que vão curar o enfermo, expulsar os demônios, vai pôr a mão neles. Foi falado, e a gente fica, por quê? Deus, cadê, Senhor? Jesus, vem fazer alguma coisa. Ele vai falar, eu já mandei você fazer, eu dei autoridade para você. O resgate, a campanha do resgate é só um start. Isso aqui vai continuar, porque nós vamos continuar orando. Na intercessão nós oramos toda semana por vidas, por almas, por essa cidade, por esse bairro, por esses prédios aí, ó. Eu lembro que da outra vez que eu era líder de intercessão, já tem alguns anos, da outra vez, aqui do lado, ó, nesse prédio aqui, ó. Carlos Henrique vai lembrar, ele estava aqui na época. Carlinhos também. Dona Joana.
Tinha um prédio aqui que era sanfona de ouro. Quem lembra? Era forró dos idosos. O som deles era mais alto que o nosso aqui, ó. Na hora do culto, o som deles ficava tampando o nosso aqui. Atrapalhando, cheio de carro, atrapalhando a estacionar. Volta e meia entrava casal de idoso aqui achando que era lá, confundindo, querendo dançar aqui, aí percebi que não era, ia para lá. E como Paulo, né, naquela pregação que eu falei um dia aqui, me deu uma indignação santa. Não, chega, vamos aí nas intercessões, a gente abria essa janela aqui, os irmãos que estavam intercedendo, metia a mão lá e falava: Senhor, te arranca daqui. Arrancou, meu irmão. Tem que crer, tem que falar. Se ninguém tivesse falado nada, estava lá até hoje, tampando nossas orações aqui, enchendo o saco. A Mara conta que tinha um bar, ela morava ali, ó, na rua, nem sei onde que eu estou, mas perdi a orientação para cá. Ela morava ali. E de frente tinha um boteco, eu passava lá, realmente o boteco era inflamado, mano. Meu irmão, que é policial, chama de boteco sangrento, esse lugar assim. Não, música alta, gente doida, bêbada, chapada, gritando, briga, tiro, de frente à casa dela. Ela começou a orar, falando: não, Senhor, põe a mão, tira, arranca, eu não aceito. E chutou, varreu. É isso aqui, ó. Se a gente não fizer nada, nada vai acontecer. Aqui está falando: olha, eu falei porque eu criei. Nós falamos porque acreditamos. Cuidado com o que você fala. Isso mostra o que você crê. Por isso que muitas vezes a pessoa acaba morrendo quando está doente. Porque o médico vem e o médico tem hora que eu creio. Eu posso falar porque eu fiquei em hospital um bom tempo. Tem muito ali que dá lugar para o diabo entrar, não é possível. Ele chega sorrindo, falando que você vai morrer. Um prazer para ele. Eu lembro que eu estava assim, então, o médico, chegou 2 médicos lá, né, Juliano? Querendo me dizer que eu estava com câncer, meu irmão. Nos ossos, que eu ia morrer, que eu ia rodar. E eu não dei nem moral. Fiquei orando aqui, ele falando aqui, e esperando eu ter uma reação, sei lá. Ele: senhor Claudemir, o senhor entendeu o que eu falei? Eu olhei para ele e falei: entendi. Não tenho isso. Aí, você está entendendo? Parece que ele tem prazer. Aí as pessoas: meu Deus, eu vou morrer. Está falando ou não está? O que está falando aqui? Eu falei porque eu creio. Está falando porque está acreditando. E aí entra essa outra passagem: tudo que falar crendo vai acontecer. Jesus não falou que era coisa boa e coisa ruim. Só falou que você falar crendo. Tanto é que ele amaldiçoou a figueira. Cuidado com o que você fala. Por isso ele falou antes de falar o ensinamento, ele falou: creia em Deus, Pedro. Fale as coisas de Deus, Pedro. Tem um poder, tem uma autoridade sobre a sua vida, Pedrão. Irmãos, tem uma autoridade, mas tenha fé em Deus. Fale as coisas de Deus. Cuidado com o que sai da sua boca. Em outra passagem fala: da fonte de água não pode sair água amarga e água doce, bênção e maldição. De você só tem que sair bênção. Aleluia. De você só sai bênção crendo. Nós vamos sempre estar orando aqui. Eu sei que você espera que eu ore, que eu profetize, que eu fale: receba, você cai. Eu sei que você quer isso. Só que eu leio aqui, eu não vejo isso. Eu vejo Jesus falando para Pedro, andando com ele, falando: Pedro, tenha fé em Deus, Pedro. Tudo que você ordenar em meu nome, se você pedir, creia que já recebeu e vai receber. É isso que Jesus estava falando. Compreende? É isso que eu estou falando para você. Você tem a faca e o queijo. Tenha fé em Deus. Nós estamos fazendo a campanha e vai ter outra depois. Um dia eu estava conversando com o Rosemir. Campanha e tal. Eu estava me querendo saber algumas coisas. Ele falou assim: Claudemir, campanha é para despertar a fé dos irmãos. Então é para isso que estamos aqui, para despertar a sua fé, para te fortalecer, te encher de novo de confiança, de esperança. Se não tiver acontecendo isso, está falhando a campanha. Claro que também os milagres e tudo que nós estamos pedindo. E eu entendi agora, hoje em dia eu entendo plenamente. Porque
já passou pastores aqui, põe a mão na cabeça e você cai, vai embora e pá. Mas e o ensinamento? Você vai falar, você crê, fale. Se preciso for, eu ponho as mãos, claro, estou aqui, eu orei o dia todo. Não, né? Vamos falar a verdade. Orei boa parte do dia. Boa mesmo. Não só hoje, eu oro sempre. Para quê? Para que eu esteja preparado para, se preciso for, impor as mãos. Mas não é só isso. Eu também vim preparado com a palavra de Deus para te dizer que da sua boca hoje sairá as bênçãos e não maldições. E você vai liberar palavras com fé. E Jesus falou: tudo que pedis, tudo, com cautela, tenha fé em Deus. Em outra passagem fala, em Tiago, nem vou ler: vocês não têm recebido as coisas. Tiago que fala, porque não têm pedido. E quando pede, pede mal às vezes, para os seus próprios prazeres. Coisas fúteis também, Deus não tenha sabedoria ao falar com Deus. Amém? Quantos aqui tem essa fé de pedir e já crendo que recebeu? Amém? Se não tem ainda, pode ser que não tenha, não tenha vergonha. Aumente a sua fé, escutando, ouvindo e lendo a palavra de Deus, porque é essa a receita para aumentar a fé. Está escrito na palavra: a fé vem e vem por ouvir a palavra de Deus. Como eu já falei muitas vezes, as coisas de Deus não são mágicas, elas não acontecem por acaso. Tem as maneiras corretas de acontecer as coisas. É só você ler lá. Uma delas que eu fiquei olhando, vendo, e falei assim: puxa, é mesmo, é assim que Jesus falou. A cura. O que diz na palavra? O que Jesus falou? Vai impor as mãos sobre os enfermos e aí são curados. É assim que ele falou para fazer. E a gente não faz, aí quer cura. Em outra passagem, unge com óleo e impõe as mãos o enfermo. E a oração da fé vai curar o enfermo. É a maneira, nós temos que... é assim. É assim. Amém? Glória a Deus. Quantos entenderam? Sua fé, não, seja sincero, senão eu vou ter que orar mais, não tem nada não, estou aqui para isso. Seja sincero, sua fé deu uma aumentada, deu uma aquecida na sua fé hoje, escutando essas palavras? Sim ou não? Amém. Entendendo o que foi dito, nós vamos orar mais uma vez. Eu vou orar te ajudar, mas você vai falar o que você crê. Tá bom? Vamos entender esse ensinamento de Pedro aqui, que Jesus fez para Pedro. É da sua boca que sai a bênção. Eu sempre falo isso, tem gente que não entende. É da sua boca que vai sair a bênção. Fica de pé. Nós vamos profetizar agora.